Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 6/5, 6 de maio e talvez você hoje está terminando a leitura do livro de Marcos. Nós estamos fazendo uma campanha na nossa igreja onde nós estamos lendo todo o Novo Testamento em 30 dias e hoje foi o dia do término da leitura de Marcos. E para isso eu vou fazer algumas considerações breves. Como eu já fiz de Mateus, eu também queria te lembrar que nesse vídeo é lógico, eu não pretendo fazer nenhumas considerações, expandir, concluir todas as considerações teológicas que o livro de Marcos precisa, responder todas as questões, mas fazer pelo menos um breve comentário sobre o livro para que você tenha um pouco mais de noção e com certeza você já percebeu através da leitura. A primeira coisa que me chama a atenção no livro de Marcos é a sua brevidade. Nós acabamos de ler o livro de Mateus e agora terminamos também o livro de Marcos. Você viu que o livro de Marcos é um livro menor, é um livro mais breve. O livro de Marcos também é um livro mais intenso, onde as coisas acontecem com mais rapidez e com mais intensidade. O livro de Marcos também é mais organizado que o Evangelho de Mateus. O livro de Marcos também é o primeiro evangelho a ter sido escrito e ele se baseia mais ou menos, os estudiosos dizem que ele foi escrito por volta de 50 mais ou menos depois de Cristo. Olha, a leitura do livro de Marcos, ela nos lembra algumas coisas. Nós vemos aí o livro começando com grandes milagres, Jesus operando sobre paralítico, Jesus operando sobre multidão, Jesus operando sobre alguns casos de possessão demoníaca. Depois a gente vê Jesus também acertando a vida das pessoas, Jesus e a história de João Batista, e vai chegar no clímax, que é a cruz, e mostra que o grande rei, ele recebe uma coroa de espinhos, ele é rejeitado pelos seus, ele é aclamado por um daqueles que estavam sendo crucificados, e ele é o pastor que foi rejeitado, mas através da sua derrota, através da derrota na cruz, ele recebe a vitória e a vida eterna para todos aqueles que nele creem, e o sacrifício foi completo. Queria também relatar uma breve divisão que existe no livro de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente vê uma introdução do ministério de Jesus ali na Galileia. Depois a gente vê, conforme a gente já tinha visto o livro de Mateus, o ministério de Jesus fora da Galileia, que é do capítulo 6 ao capítulo 9. Depois a gente vê o desfecho do ministério de Jesus na Galileia, do 33 até o versículo 50. Depois nós vemos o ministério de Jesus em Judéia e Pérea, que já são outra região. E no final o clímax, conforme eu falei, que é a paixão, a morte de Jesus e a ressurreição, que a gente vai ver do capítulo 11 em diante. E aí nós então vemos aqui algumas considerações do livro de Marcos. Uma outra coisa que o livro de Marcos nos mostra é que ele desenvolve o tema do discipulado. Aquele que quiser ser o discípulo dele tem que ser um discípulo radical. No final das contas, para você ser discípulo de Jesus, você não pode ser discípulo de todo mundo. Você precisa ter um discipulado radical. Você precisa entender que Jesus é a sua única opção. É um tema também bastante abordado. Um outro tema que mostra bastante a humanidade de Jesus. E essa humanidade entrelaçada com a divindade de Jesus. Ou seja, Jesus sendo perfeitamente homem, como Jesus sendo perfeitamente Deus. Nós vemos isso aparecendo bastante também no livro de Marcos. Outra dinâmica que aparece no livro de Marcos é a dinâmica do reino de Deus, e que ela está presente, mas ainda ela não tinha sido consumada. Ela foi espalhada às nações e o seu triunfo final e universal será aplaudido pelos céus, e nós vemos isso, a vitória de Jesus na cruz. O livro de Marcos, 16 capítulos, bem menor que o livro de Mateus, bem menor que o livro de Lucas. Primeiro evangelho, o evangelho que mostra a humanidade de Jesus e a divindade de Deus em Jesus, mostra que Jesus é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Nós vemos o tempo todo no evangelho de Marcos
mesmo sendo muito menor que os outros, é bem organizado, bem intenso e mostra grandes milagres de Jesus, sabendo que Jesus tem poder sobre todas as coisas, sobre a morte, sobre a terra, sobre o inferno, que são a possessão demoníaca, sabendo que ele seria zombado, ele seria crucificado, mas a vitória estaria através da ressurreição. E eu queria ler o versículo 19 do capítulo 16, que diz assim: depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra e os sinais que o acompanhavam. Olha, um bom final de texto, hein? Um bom final de evangelho. Afinal das contas, esse Jesus que tem poder e teve poder quando humano sobre todas as coisas, agora ele está sentado no alto e sublime trono, assentado à direita de Deus, porque no final das contas ele é Deus. Então não deixe de prestar atenção que Jesus quer que você seja um discípulo radical e ele quer ser o Deus da sua vida e governar a sua vida. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e vamos juntos agora para o livro de Lucas.